Olá pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo aqui, como prometido, para iniciar a nossa live em relação ao excesso de velocidade. Vou chamar o pessoal aqui para que todos possam acompanhar as informações que eu quero trazer, porque tem trazido muitas dúvidas, muitos clientes nos chamando, muitas pessoas nos procurando. Tô para dizer para vocês que eu acho que eu atendi assim, ó, na base de umas 50 pessoas na última semana. E todas elas relacionadas ao excesso de velocidade cometido, né, na Vila Palmeira, aqui em Santo Antônio da Patrulha. E isso tem ocasionado, obviamente, muitas dúvidas. As pessoas gostariam de saber o que podem fazer, como fazer e como acionar, né, os meios ali para a validação disso. Então, vou compartilhar aqui com vocês para que todos tenham acesso. Peço, por gentileza, que compartilhem essa live. Nós vamos falar aqui sobre excesso de velocidade, tá? Eu tô com muita prova aqui para comprovar para vocês o que eu estou falando. Eu tive alguns questionamentos em relação a isso, como por exemplo, como que tu vai comprovar, né? Tem validade isso? Eles podem estar fazendo dessa forma. Então, assim, realmente eu quero demonstrar para vocês o que tá de errado no radar de velocidade instalado na região da Vila Palmeira, em Santo Antônio da Patrulha. Então, assim, gente, compartilhem o máximo de pessoas. Quem você sabe que foi multado nessa região durante os dias agora, entre 26 de julho até agosto, que não sabe o que fazer, recebeu multas suspensivas, eu vou explicar para vocês o que isso é, o que pode ocasionar, tudo que pode acontecer. Então compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a isso, tá? E as pessoas possam começar a partir de então a entrar e verificar realmente. Porque assim, ó, eu trouxe aqui para vocês imagens como essa, tá? Comprovando que não tem sinalização. O que regulamenta a sinalização? Outros erros, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente já tá com uma conduta da prefeitura aqui da região, fazendo ofícios entre vereadores e outras pessoas para solicitar a anulação dessas infrações. Porque se você parar para pensar, essas infrações, elas estão gerando a suspensão do condutor. Então, assim, além disso, um valor de 880,41. E as pessoas estão assustadas, né? Foi instalado, não foi avisado, não foi regulamentado e já começou a emitir as infrações. Então, é um grande erro, tá? Vou começar pelo princípio, tá? Do que é a infração de excesso de velocidade. Então, assim, quando que surgiu? Por que surgiu? Entra para, claro, fiscalizar o cometimento, né, de passar acima do permitido na via. Nessa região específica, a gente tá falando devido à escola que tem ali, isso todos já sabem. Porém, a gente tem a RS 030 com uma velocidade de 80 km por hora. Automaticamente, quando se instala um radar de 40, o que vai acontecer? As pessoas não vão ter essa noção, as pessoas não vão ter essa conduta, na verdade, educativa de que ali se reduziu a velocidade para metade, tá? E automaticamente vão passar no radar e receber multas. Quais as infrações que nós temos, tá? Nós temos multas hoje de artigo 218.1, excesso de velocidade em até 20%, que é uma multa que custa R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Essa infração, para quem não tem outras infrações dentro dos últimos 12 meses, a gente pode pedir a advertência, ou seja, anular ela com pedido de advertência, tá? Vai ser anulado o valor e a pontuação. É rápido para fazer o pedido de advertência. Depois, quem recebeu mais do que uma multa de artigo 218.1 de excesso de velocidade até 20%, vai ter ela em reincidência e vai ter que acabar recorrendo em relação ao excesso de pontos, né? Ela pontua na CNH, isso que é importante entender, porém é 4 pontos.
Depois nós temos o excesso de velocidade de 20 a 50% da velocidade permitida na via, que tem um valor de 195,23 e prevê 5 pontos na CNH do condutor. Mesma coisa, recebeu 3 multas, vai gerar 15 pontos na CNH, por isso que é importante recorrer. Ela não cabe pedido de advertência. O pedido de advertência é só em multas de 3 ou 4 pontos, tá? E por último, nós temos a terceira multa mais cometida nos últimos dias aqui e a nível de Brasil, que é o excesso de velocidade em mais de 50% da velocidade permitida na via. Ou seja, é uma infração que prevê de 6 a 8 meses de suspensão. E ela tem um valor de 880,41, ou seja, ela vai gerar a suspensão da tua CNH e um valor de 880,41. Então, o excesso de velocidade, ele tem a infração suspensiva. E aí, claro, gente, ninguém anda a 40 por hora. Não existe quem ande a 40 por hora. Não existe, pra mim, isso é o maior dos maiores erros, colocarem um radar com limitação a 40. Não vai ter como a pessoa passar ali a 40, né? Ela vai reduzir, ela vai ocasionar todo um trânsito. Porém, existem estudos que regulamentam que em certos perímetros de vias é necessária a redução para 40, 50 por hora ali. E é onde se mais comete infrações suspensivas, tá? Então, assim, eu quero conversar com você sobre isso. Porque esse radar que foi instalado aqui, essa live, tá? Ela não serve só para nossa região. Eu atendo a nível de Brasil, então automaticamente eu tenho clientes que estão me assistindo aqui de outras regiões que têm o excesso de velocidade. Então é bem importante se atentar, tá? O que eu quero conversar com vocês? O que tem que ter para ter validade essa multa? Eu gravei uma live, alguns vídeos nesse radar no domingo. Gente, eu tô indignada com isso. Não tem sinalização vigente, não foi informado com antecedência, as pessoas estão recebendo N multas. Hoje eu peguei uma moça muito querida que recebeu 4 multas suspensivas, R$4.000 de multa e cassação da CNH, pelo simples fato de não ter sinalização. Foi instalado no dia 11 de julho e começou a emitir infrações no dia 26. Não deu 30 dias de validade. Quem é aqui da cidade, quem é aqui da nossa região, viu em algum local informando isso? Nem mesmo a nossa prefeitura. Então, automaticamente as pessoas não sabiam. E a gente está lidando com uma cidade que não tem fiscalização municipal. Então, as pessoas não estão acostumadas com esse fluxo de infrações. Automaticamente vai passar e vai cometer a multa. Eu peguei todo o gênero de condutor, desde condutor profissional, a professores, a enfermeiros, a pessoas que trabalham, né, em fábricas. Então, assim, o pessoal tá recebendo muita multa de velocidade suspensiva. Eu não tô recebendo aqui análise para multa de R$130, é 880. 10 casos é 8 mil, 10 casos ali é 8 mil que o Dair tá lucrando. E mais o período que você vai ter que ficar suspenso. Então, assim, é para arrecadação. Quem me falar que não é para arrecadação a instalação do radar, tá errado. Dentro, tá, de vários anos que a gente tem aqui da nossa cidade, qual foi o acidente ocasionado em frente à escola Cândido de Barros, na Vila Palmeira? Não tem, entende? Porque assim, ó, o pessoal sempre respeitou o local, sabendo que ali tem uma escola, mas já tinha um projeto de lei para trazer o radar, a fiscalização eletrônica, beleza, foi instalado. Não foi cumprido o que a lei permite, tá? Então, no momento que não tem o cumprimento da lei, automaticamente as infrações não têm validade. O meu trabalho como especialista em trânsito é defender a legalidade do ato aplicado. O que é isso? Beleza que você quer emitir a infração, o DAIR, o DETRAN, PRF, seja quem for. Para emitir a infração tem que emitir certo. Não adianta o pessoal emitir errado e achar que tudo bem, o condutor que arque com isso. Eu defendo a legalidade, o ato de fazer a aplicação da infração correta, tá?
E aí, por que eu resolvi trazer essa live aqui específica sobre esse tema? Porque eu trouxe a live no domingo na região para comprovar que, ó, carro passa, não marca, marca a velocidade que quer, não tem sinalização, o Dyer fez o que ele bem entendeu. E aí uma pessoa comentou na minha live falando que sim, que tem sinalização, que eu estou errada, que eu gravei informações de quando estava sendo instalado. E não, tá? Não. Eu defendo o que eu trouxe aqui desde o primeiro dia que eu postei até hoje, porque não tem sinalização. E não sou só eu que estou falando isso, são os vereadores que estão fazendo pedidos, é o próprio vice-prefeito da cidade que fez um pedido para o Dyer para regularização disso e os próprios condutores que estão indignados com isso. Então não sou eu, Carolina, que estou vindo aqui falar para vocês que aquilo ali tá errado. É todo um contexto que realmente consegue. E eu, na posição de especialista, posso comprovar em resoluções, portarias, Manual Brasileiro de Fiscalização, que tem irregularidade sim na instalação daquele radar, tá? E é para isso que eu vou estar trabalhando por quem, né, nos contratar para resolver essa questão do processo. Então, assim, gente, eu vou demonstrar para vocês um pouco sobre isso. Eu até anotei o que eu quero falar. Então, eu já expliquei para vocês o que diz os artigos 218, multa de 130, 195, multa ali suspensiva. Bem importante, recebi um cliente que me disse o seguinte: me falaram para me indicar como condutor porque 7 pontos não vai me trazer uma suspensão. Multa suspensiva não pontua, não é os 7 pontos da infração de excesso de velocidade que vai trazer uma pontuação para tua CNH. Ela é suspensiva. Quer ver, ó? Ó, mostro para vocês. Artigo 218, não computável, infração gravíssima vezes 3 o valor. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito prevê que infração suspensiva não pontua, não vai diminuir 7 pontos da tua CNH. Ela é suspensiva e ela vai prever de 3 meses a 1 ano de suspensão da CNH se você for reincidente ou sobre outros fatores dos teus históricos de multas. Então, assim, não tenham essa conduta de eu vou pagar os 880 para não ter a suspensão, ou para diminuir o valor, ou para não receber a pontuação, ou para receber só a pontuação. Ela não pontua, tá? Então, assim, ela gera suspensão. Carol, como que eu vou saber disso? Embaixo dela tá escrito ali, passível da suspensão do direito de dirigir. Já se sabe que vai gerar uma suspensão. Então, assim, é muito importante se atentar a isso, tá? Ela gera a suspensão. Aí a gente tem 2 casos, tá? Essa infração não tem abordagem. Então, tu passou com o teu carro, tu passou com a tua moto, tu vai receber a multa. Quem recebe a multa? O proprietário do veículo. Então, eu, Carolina, tenho um veículo que está em nome do meu esposo. Meu esposo passou. A multa vai para a CNH dele. Ele tem CNH. Então, vai entrar a suspensão para o Jonathan. Mas era a Carolina quem dirigia. Transfiro a infração para mim e eu recebo a suspensão. Agora, Carol, quando a pessoa não tem CNH, o que faz? Dou a minha opinião pessoal nesse caso. Não tem CNH? Vamos recorrer para não pagar o valor de 880, tá? Mas não indica um condutor habilitado. Não passa essa multa para uma pessoa habilitada, porque tu vai estar ocasionando a suspensão para ela. Se o veículo está em nome de uma pessoa que não tem CNH, vai gerar a multa de 880 pelo excesso de velocidade. Quando, então, constar no sistema do Detran que uma pessoa não habilitada recebeu uma multa, que provavelmente ela estava conduzindo, ao entendimento que o Detran tem, gera outra multa de 880. Então, assim, tu vai ter um custo dobrado, porém tu não vai ter a suspensão. Então, se está registrado em nome de uma pessoa que não tem habilitação, faz o que eu sugiro, pode até sim recorrer para buscar anulação, mas não indica para um condutor habilitado. Podemos recorrer essa multa sim em nome do CPF do proprietário, informando sobre as irregularidades da multa e pedindo a baixa dela, mas eu não oriento indicar para um condutor que tem habilitação. Agora, o principal é o condutor que tem habilitação,
E como que fica a vida dele? Tu tem duas opções. Ou tu paga a multa de 880, tá? Com 40% de desconto, pode até pagar com 40%. Porém, se você pagar a infração com 40% de desconto, você não tem direito mais ao recurso, tu já assume a responsabilidade da infração e automaticamente o que isso vai acontecer? Você já vai ter a suspensão. Então, depois disso, não adianta chorar. Pagou com 40%, recebeu a infração, não tem o que fazer. Se você pagou com 40% e chegar hoje aqui no escritório para eu te defender, eu não defendo, porque você já assumiu a infração e a probabilidade de resolver o teu problema, ela é quase zero. Então, assim, tomem muito cuidado. Eu recebo os clientes chamando a gente com esse intuito. Eu quero diminuir o valor, eu não quero pagar 880. Tá, mas espera aí. O valor é o que te preocupa ou a suspensão da tua CNH? Ou os dois, entende? Então é isso que tu tem que avaliar. Eu não posso ficar sem dirigir ou eu vou ficar sem dirigir, tá? Então tu tem a opção de pagar a multa com 40% de desconto e assumir o cometimento da infração. Tu tem a opção de pagar a multa com 20% de desconto e recorrer. Ganhando, a gente pede a restituição do teu valor. E tu tem a opção de não pagar, fazer a defesa e pagar somente no final do processo se nós perdermos, que é o que eu recomendo, tá? Não paguem, recorram e no final, se a gente ganhar, já vai anular, você não vai ter que pedir restituição do valor. Mas um ponto importante, muitas pessoas não sabem o que é uma suspensão e uma cassação. Existe diferença. Suspensão é um período que o condutor fica bloqueado de conduzir. E quando ele passa esse período, ele volta na autoescola, faz as aulas teóricas, que são 10 dias, pode ser online ou presencial, e depois faz a prova digital teórica e pega a sua habilitação de volta. Beleza, Carol, eu vou ficar 6 meses então sem conduzir. Isso, 6 meses sem dirigir. Sem dirigir, não é dirigindo e achando que não vai dar nada. Porque se você continuar dirigindo suspenso, tu vai ter uma cassação. 2 anos de bloqueio, sem choro, 2 anos, não tem o que faça. E você tem que refazer o processo de habilitação. Então você, após 2 anos, é considerado uma pessoa inabilitada. Você começa a sua habilitação de novo. Ah, mas eu tenho categoria D, eu tenho categoria E. Volta pro fim da fila, porque você teve uma cassação. Então, assim, eu trabalho com isso há mais ou menos, vai fazer em janeiro 6 anos. É muito difícil uma pessoa que tem uma suspensão, que dirige frequentemente, não ter uma cassação. As pessoas não ficam sem dirigir. E aí ela tem esse entendimento, eu vou cuidar. Aí ela tá chegando, que nem eu tive um cliente aqui, que ele tava chegando na rótula de Santo Antônio e a polícia pegou ele, a polícia rodoviária. Ele tava suspenso, entende? Já gerou a cassação. Então, assim, é isso que eu tô te falando. Não arrisca. Outra coisa, eu não vou dirigir, só que eu tenho 2 carros no meu nome. E a minha esposa dirige, meu filho dirige, todo mundo dirige. Se entrar multas nesse carro e você não indicar o condutor correto e entrar para a tua CNH, é considerado que você estava dirigindo, você tem a cassação. E por que eu tô falando isso, tá? Por que eu quero que tu consiga entender isso? A gente mora numa região de interior, não tem entrega de correspondência nos nossos endereços. Eu falo isso porque eu moro aqui também. Então, assim, você vai receber a multa no correio, mas muitas pessoas não vão no correio buscar. Hoje, quem é que acessa a CNH digital para ver, entende? Então, tu não vai indicar o condutor e vai ter a cassação. Então, a suspensão é, como eu falo, uma bola de neve na vida do condutor. Ninguém fica suspenso. É muito difícil, alguns conseguem, outros não tem essa felicidade e tem ali a perca da CNH. Então é importante entender que uma multa suspensiva, ela não é só o valor da infração. Ela é tudo que isso vai ocasionar na tua vida. Quanto tempo tu levou para fazer a habilitação, quanto tu gastou, tudo isso envolve, tá? Então essa é a diferença de uma suspensão para cassação e que vem dentro desse valor da infração. Pago com desconto ou não? Não pago, recorro, o que eu faço? O que eu quero pedir para vocês que estão aí? Eu sei que é um horário que muitas pessoas estão trabalhando, então não conseguem acessar agora. Compartilhe essa live para quem você sabe que teve ali infrações, que cometeu infrações nos últimos dias em relação ao radar da Vila Palmeira,
para que depois essas pessoas possam ver, porque esse conteúdo aqui vai ser muito importante. Não, eu não tô aqui querendo trazer conteúdo para vocês fecharem comigo. Não, eu quero trazer conteúdo até mesmo se vocês quiserem entender, procurar outra pessoa, tomar uma decisão, entende? Então é exatamente por isso assim, tá? Eu quero que você consiga entender o que pode acontecer. Compartilha, manda pelo WhatsApp. Só clicar em compartilhar você consegue mandar e a gente vai estar ajudando mais pessoas, tá? Gente, eu me impressionei com a quantidade de pessoas conhecidas, pessoas que eu não conheço, pessoas de mais idade que me ligaram, que passaram ali. Então é realmente assim complicado, porque a gente acaba ficando de mãos atadas em uma situação que a gente não tinha conhecimento, entende? Então é importante compartilhar para que essas outras pessoas possam ver e entender o que isso pode ocasionar na vida dela, tá? Então assim, você pode pagar continuando com desconto, você pode pagar sem desconto e fazer a defesa ou pagar com 20% de desconto, tá? Aí vem a situação. Cliente hoje que eu atendi, 4 multas suspensivas. 4, gente, me deu pena dela. Porque assim, ó, ela vai ter muito possivelmente, se não fizer nada, uma cassação direta. Não digo nem possivelmente, eu digo sim, ela vai ter uma cassação direta. Porque reincidência em multas de velocidade ou em qualquer outra multa suspensiva gera cassação. Ela teve 4. Além dela perder a CNH, ela teve 4 multas suspensivas e mais 2 de velocidade de até 5 pontos de 195,23. Então ela teve ao total no radar instalado na Palmeira 6 multas, R$4.000 e possivelmente uma cassação. A gente tá fazendo de tudo ali para entrar com a defesa, né? Mas é um caso que eu torço muito para ter um resultado e mostrar para vocês aqui. Porém, é mais difícil. Se a pessoa tem essa reincidência, pode gerar a cassação. Então, é complicado, sabe? E aí, assim, existem uns critérios, tá? Disponíveis em resoluções e normativas que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamenta para que toda infração tenha vigência. Isso não seria diferente no excesso de velocidade. Então, a gente tem a resolução 728 de 2020, que regulamenta os critérios de obrigatoriedade para a infração ser válida. Aí a gente está falando do ponto principal. As infrações emitidas na Vila Palmeira são válidas? Ó, o Matheus disse que as multas dele sumiram. Matheus, sumiram não. Deve estar em efeito suspensivo ou em qualquer outra coisa. Me chama depois que a gente consulta ali. Mas assim, como eu estava falando, para as multas serem válidas, elas têm que ser regulares. E elas têm que estar dentro da regulamentação, dentro do que a lei prevê. Então, resolução 728 de 2020 traz isso. Cadê a resolução? Peguei só um pedaço para vocês. Ela tem várias páginas. Eu peguei 2 páginas. Primeira delas, o requisito metrológico e técnico, tá? Do medidor de velocidade. A gente tem vários medidores. Tem o portátil, que é aquele que a PRF fica segurando na via. A gente tem o fixo, que é o radar redutor de velocidade que foi instalado na Palmeira. E o que prevê, tá? Ó, primeiro de tudo, ele tem que ser aprovado pelo Inmetro. Se não tiver o selo de validação do Inmetro, ele não pode operar. Então, assim, o radar da Vila Palmeira foi instalado dia 11 de julho e começou a emitir infrações no dia 26. Será que o radar já estava válido? Será que o Inmetro já tinha aprovado? Ou estava pendente? Ou está em tramitação? É um dos pontos que eu quero trazer para vocês. Sem validade, não tem infração. A gente precisa ir atrás disso. Então, assim, outro ponto, tá? Aqui fala... Se aprovado pelo Inmetro, prestem atenção nisso, ele tem que ter os requisitos técnicos, que seria registro à velocidade em quilometragem, tá? Quilômetro por hora, registrar a velocidade, registrar a contagem volumétrica de tráfego, tá? Ou seja, eu vi, aí que tá o erro, gente. Estando ali no domingo... De 4 veículos que passaram, 3 marcaram.
Eu tenho um outro vídeo aqui. Quando passa vários veículos ao mesmo tempo, na sequência que eles freiam, não regulamenta todos. Nem todos marcam. Alguns marcam com a velocidade do outro. Eles não estão conseguindo contabilizar a velocidade, né, de veículos que passa, que é o volume de pessoas transitando naquela via. Então, assim, é uma incoerência que eu tenho como provar em vídeo, porque graças a Deus deu certo que na hora que eu tava lá eu consegui captar. Isso já comprova que se a Carolina passou e marcou o João, como que eu vou saber se a velocidade era minha mesmo? Só se pegar a imagem do teu veículo na imagem da notificação. E mesmo assim tem essa questão, tá? Aí tem que registrar a latitude e longitude do local de operação, tá? Possuir tecnologia para reconhecimento óptico de caracteres, ou seja, reconhecer realmente a placa. E isso vem dentro dessa questão. Eles não estão conseguindo contabilizar a quantidade de veículos que passa. Não tem como. E se não tiver a validação do Imetro, tá? Mais a validação de que eles conseguem dar conta do volume de veículos que trafega e que não está captando, não está. Eu tenho vídeo comprovando. Se você quiser parar um pouquinho ali, você vai ver. Passa vários carros e não marca todos. Ou pode acontecer de marcar errado e aí pegou a tua placa. Então, é uma aferição errada, aferido de forma errada, a infração tem que ser anulada. Então, tem esse ponto, tá? Isso está previsto aonde? Resolução 798 do CONTRAN de 2020. Se você quiser olhar no Google, bota Resolução 798 de 2020, que você vai ver quais são os critérios para validação de uma infração de excesso de velocidade suspensiva, tá? Então, aqui são um dos principais. A homologação de liberação do Imetro, ele só pode emitir infrações se o Imetro tiver aprovado o equipamento. E como que tu sabe isso? Consultando, né? A gente consegue consultar. Outra situação, não tá conseguindo contabilizar a quantidade de veículos que passa. Ó, minha amiga Angélica entrou ali. A Maristela também. Carol, agradeço o pessoal que tá acompanhando. Compartilhem para que outras pessoas que foram multadas consigam acessar e visualizar, tá? Então, assim, isso é um dos maiores erros. O segundo, o processo de instalação, operação e monitoramento de velocidade, ele tem, ó, no item 2, para os redutores de velocidade, realizar o estudo técnico com periodicidade anual em trechos críticos, com índice de acidência, em locais onde haja vulnerabilidade, né? Então, assim, como eu falei, existe um estudo técnico dizendo que ali na Vila Palmeira era necessário, porém, qual foi os últimos acidentes que teve ali nos últimos 10 anos? É uma quantidade realmente gritante para ter um redutor no meio de uma RS, né, que a velocidade é 80 km por hora, baixar para 40, sem sinalização, é arrecadação, não tem outra explicação, tá? Aí outro ponto que entra aqui em relação ao que eu mais estou batendo na tecla e que foi o que teve uma pessoa ali no outro vídeo discordou e que eu quero dizer que eu não estou errada. A gente tem, tá, diretrizes básicas para regulamentação do excesso de velocidade no Manual de Fiscalização Brasileiro, Manual de Trânsito, tá? Eu tenho aqui só 15 páginas do que é necessário para regulamentar. Mas eu vou pular para o que eu quero explicar, para não ficar enrolando, né? Porque tem bastante coisa que eu quero explicar. Para se ter uma redução de uma rodovia, de um perímetro de 80 para 40, tem que ter um estudo técnico explicando a necessidade, que é o que eu li ali. Porém, ela tem que ter uma sinalização antecedente ao radar, informando que ali foi instalada uma fiscalização eletrônica. Quem é da região da Glorinha, tá? Vindo de Gravataí, a maioria das pessoas já visualiza com antecedência uma placa bem grande, chamada R19, dizendo fiscalização eletrônica a tantos metros, fiscalização que regulamenta 40 km por hora, na Glorinha 50. Não tem isso, gente. Ah, mas tem uma chegando no radar, não serve. A gente tá falando de uma via rural. Em vias rurais, a cada 2,5 km, tem que ter uma placa R19, que é essa plaquinha aqui, ó.
seja da velocidade de 80, 60 ou 40, informando dessa velocidade. Então a placa R19, ela tem que existir, até tem o desenho aqui, ó, dessa forma na via. Tem que ter a cada 2,5 km em vias rurais. Aí que a gente vem pro ponto principal. Vamos pro ponto principal, RS 030, entre Santo Antônio da Patrulha e Palmeira, entre Glorinha, que é assim que saiu na infração. Quem é daqui vai saber o que eu tô explicando. Indo de Santo Antônio para Gravataí, tá? A gente tá indo de Santo Antônio para Gravataí, que vai passar pela Palmeira, tem o parque de rodeio da cidade, que é no Barro Vermelho, tá? Ali a gente tem, quase em frente ao Engenho Massulo, uma placa de velocidade dizendo que a velocidade está a 80 km. 80 km. 4 km depois, temos o bendito radar eletrônico. Alguém faz esse teste se da placa de 80 km até o radar, nesses 4 km que nós temos ali, a placa de 80, né? A gente tem alguma placa na via informando que existe um radar eletrônico de 40? Não tem. Então, as diretrizes que estabelecem a vigência do Manual Brasileiro de Fiscalização, informando que a cada 2,5 km tem que ter uma placa R19 regulamentando a velocidade, não existe para o DAER. O DAER, conhecido também como DER do Rio Grande do Sul, não acata o que é necessário para regulamentar uma infração. E isso não é só na minha cidade, é em todo o estado do Rio Grande do Sul, porque eu não atendo só aqui. Eu ganhei infrações de Cuiabá, no Mato Grosso, porque a gente não atende só Rio Grande do Sul. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Quem não recorre, tá jogando seu direito fora. Tá cumprindo uma suspensão que não valia. Tá pagando uma multa de 880 de graça, dando seu dinheiro pro Detran, dando seu dinheiro pro DAER, dando seu dinheiro pra PRF, tá? E aí, aqui tá nítido. Eu tenho comprovação em vídeo, eu tenho comprovação em imagem, eu tenho comprovação no Google Maps. Ó, é o que eu documentei pra vocês, ó. Aqui tá o lugar do radar até a placa, a primeira placa de sinalização, dá 4 quilômetros. Se eles forem fazer esse trajeto, eles vão ver. Vou colocar nas defesas o link, vou levar isso lá e vou demonstrar. Não tem sinalização. Carol, a via não é rural, é via urbana, tá? É perímetro urbano, se fosse dentro de uma cidade, 500 metros. A placa mais próxima do radar da Palmeira, sentido Santo Antônio Gravataí, ela tá a mais ou menos a uns 5 metros do radar. Metros. Eu filmei e eu medi no domingo. Então, assim, a pessoa que tá vindo de Santo Antônio para Gravataí, Palmeira, Costa da Miraguaia, ela vai automaticamente passar da placa de 80 e 4 quilômetros depois cair no radar. Entende? E aí o que acontece? O que eu quero que tu entenda, que tá aí assistindo? Quem conhece a estrada sabe o que eu tô falando. Tu vai vir, quando tu tá subindo aquela lombinha na Palmeira, ali, meu filho, se tu tá a 100, 120, não dá mais tempo, tu não para mais para reduzir a 40. Tu não vai conseguir de 100 baixar para 40, tu não vai conseguir de 80 às vezes baixar para metade, que é 40. E aí tu não teve sinalização te avisando. Que é todos os casos que eu peguei. Então, assim, não sou só eu que estou falando isso. A gente tem 2 vereadores da cidade batendo nessa tecla, com ofícios destinados ao DAER. A gente tem o próprio vice-prefeito com quem eu falei hoje também batendo nessa tecla, porque eu não estou defendendo o condutor. Eu estou defendendo o fato dele ter sido lesado. Porque no momento que não cumpre-se uma lei, existe uma resolução, o Conselho Nacional de Trânsito, e existe a regulamentação do Manual Brasileiro de Fiscalização. Essas 3 coisas não são seguidas. E se isso não está sendo seguido, não existe validade. Eu vou brigar por isso até o fim. Vou no DAER, vou pontuar isso, é o setor do CEOR lá que a gente faz essa reclamação, já fiz, já pontuei, porque eu tive que ir lá para eles me responderem se realmente já estava vigente, porque nem por e-mail eles estavam respondendo. Então é isso que eu tô dizendo para vocês. E aí isso aqui, tá? Porque foi o que esse menino me questionou
Ó, aqui a gente tem as velocidades e as placas que tem que ter. Então, assim, se vocês olharem na minha live que eu fiz no domingo, tem um questionamento de um menino sobre isso, porque ele tá dizendo que eu estou mentindo ou omitindo, dizendo que agora tem sinalização. A sinalização que tem, ela é em cima do radar. Vamos pro outro lado, tá? Sentido Glorinha, Santo Antônio, Gravataí, Santo Antônio. Ali, mais ou menos próximo ao Campo do Paladino, próximo ao posto de gasolina da Palmeira, tem uma placa de 60 e logo tem de 40. Ali, tá, já tem uma regulamentação, porque eles têm uma placa 500 metros mais ou menos ali antecedente à placa de 40 e depois a sinalização vigente. Porém, isso foi instalado depois do dia 26 e eu tenho também como provar. Até o dia 26 de julho, que foi quando começou a emitir as infrações, não tava. Então, assim, Carol, como que vai ficar isso futuramente? Pode ser que agora, depois de muita incomodação, o Daier vá ali, atualize a fiscalização de placas. Quem passar daqui pra frente vai acabar tendo menor chance de resolver o problema da infração. Mas as 50 pessoas que eu atendi nessa última semana que passaram ali, eu recomendo recorrer. Procure um profissional e vá fazer sua defesa. Tá? A pessoa que for fazer a defesa tem que entender disso, porque a chance de anulação ela é muito grande, tá? Não tem realmente a regulamentação. E é o que eu tô falando, 10 clientes, 10 condutores que passarem ali, é 8 mil reais que eles estão arrecadando, né? E aí tem aqui também, deixa eu só achar para mostrar para vocês, aonde fala a questão, tem uma tabelinha que demonstra, ó, via rural. Ó, indicadores de velocidade, rodovia, que seria o nosso caso, uma rodovia simples, a gente tem ida e vinda, né? Área urbana, a velocidade que a gente tem que ter, tá, na pista é de 50 a 70 km e caminhão ou ônibus de 40 a 70. Aqui nós já tínhamos uma velocidade de 80, tá? Não tem como reduzir para 40 se não tiver um estudo técnico. Isso também é outro ponto que eu vou bater. Como que se tem uma redução de 40% da velocidade naquele local, tá? De 40% da velocidade, não, 40 km por hora naquele local que a via é 80, entende? Se a própria regulamentação, as diretrizes do Manual Brasileiro de Fiscalização, do Manual de Trânsito prevê em relação a isso, entende? Então, automaticamente, não se tem validade, tá? O cometimento da infração ali não se tem validade. Então, assim, o que eu quero só pontuar para vocês em relação a isso, tá? A aprovação do Inmetro eu já falei que também ali não tem, que não tá correto. A gente já falou de diversas outras coisas, como reincidência. Mas o mais gritante de tudo em relação, tá, ao processo de suspensão é a questão realmente da falta de sinalização. Outro ponto, ninguém pode ter visto qualquer informação, tá, em qualquer local de divulgação sobre esse radar. Então, assim, não tem como, não foi avisado no site do Daier, não foi avisado em nenhum canal de comunicação do Detran e tudo mais. Então, assim, eu só vou pontuar aqui, porque chegou um cliente que, inclusive, foi um cliente, né, dessa situação do radar da Palmeira, e eu vou atender ele aqui e eu vou só finalizar para vocês isso. O que eu quero falar? Um dos pontos, garantia de sucesso. Vou fazer minha defesa. Tenho garantia? Bom, garantia tu não tem nenhuma. Tá? Por quê, Carol? Porque a gente lida com leis existem protocolos e a gente tem que aguardar. O especialista que for te atender, o advogado, enfim, o despachante, ele não vai poder te dar uma garantia de algo que não é ele que julga, tá? Porém, a gente trabalha na irregularidade. Então, assim, muitos clientes eu estou dando essa questão de que sim, anulando, eu até tô cobrando um valor no final, porque eu vejo total possibilidade de anulação. O meu trabalho aqui, ele é para prestar assessoria do início ao fim, fazer da forma correta, porque eu tenho estudo para isso, tá? O que eu gasto ao longo do ano com especialização em trânsito e profissionais qualificados para eu saber o que eu tô falando não tá no mapa, então eu tenho conhecimento para isso.
e automaticamente cumprir prazos. Eu vejo muito profissional que não cumpre prazo, perde prazo do cliente, e aí, meu filho, foi o teu direito. Prazo existe ali para ser cumprido. Então, eu sempre vou informá-los a cada 30 dias do andamento do processo, tá? Mas eu não tenho como te dar um contrato oficializando uma garantia de uma coisa que não sou eu quem julgo, tá? Mas é aquilo, não recorreu, vai ter a tua suspensão e gera toda aquela bola de neve que a gente já falou aqui. Mas o que eu quero pontuar aqui não é isso. É isso. Excesso de velocidade mais de 50. O que é isso, tá? Vamos para um ponto importante. A velocidade ali no radar é 40 km por hora. Quanto que é para você 50% de 40? 50% de 40 é 20. Eu quero que tu entenda que se tu passar a 80 km por hora no radar da palmeira, tu tá passando a 100% da velocidade permitida, tu não tá passando a 50%. A metade, ou seja, 50% de 40 é 20. 40 km por hora da via mais 20, a gente tem 60. Todo radar prevê 7% de tolerância em relação à passagem. Então, se você passou a 60 e diminuiu 7 de tolerância, tu vai ter uma multa entre 20% a 50% da velocidade permitida na via. E não vai ser suspensiva. Agora, se você passar a 68 km por hora da velocidade permitida, que é 40, então tu passou a 68 e marcou 68 ali no radar, é suspensiva. Acima de 68, qualquer uma delas vai ser suspensiva. Por quê? Tá? Por que eu quero te pontuar isso? Automaticamente, tu vai diminuir 7 e vai dar 61. Entendeu? Então, assim, acima de 60, se marcou na sua infração acima de 60, tirando 7 de tolerância, é multa suspensiva. Se você passou a 70 a 80, é suspensiva. Vai tirar o 7 de tolerância, porém vai ficar ainda acima da velocidade permitida. Se você consultar na sua multa, no seu aplicativo e verificar que a sua infração consta acima de 68 km por hora e foi considerado 61, pode olhar embaixo que ele fala que é uma infração suspensiva que prevê a suspensão da CNH. Então, assim, gente, eu até deixei isso anotado aqui, eu vou trazer isso explicado, não é o dobro, 80 km por hora. Se você passar, é o dobro da velocidade permitida. Então, é importante se atentar a isso. Existe 7% de tolerância, vai ser diminuído esse 7%, porém, se você passar acima de 68, gera a suspensão. Então, cuidado, a maioria dos clientes que eu peguei são 68, 69, 70, 72, 78. Então, é uma margem ali que vai dar infração suspensiva, tá? Isso é o mais importante, saber identificar se essa infração é suspensiva ou não. O valor dela vai ser R$ 880,41, e em reincidência pode ter a cassação. Em relação a prazos, a maioria das infrações recentes estão vindo com prazo para outubro, algumas para setembro. Então é muito importante se atentar que os primeiros que fizerem as suas defesas com as regulamentações corretas, a tese de defesa correta, mostrando o erro e mostrando aonde está esse erro, vai ter a maior chance de anulação. Eles não vão anular todas, eles vão anular as que estavam dentro do período de irregularidade, que é agora. Então, assim, o que eu vou fazer? Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou ter acesso a esses documentos oficiais que foram feitos pela prefeitura. E eu vou até o DAIR, junto com os processos dos clientes que eu já fechei. Hoje a gente já fechou vários aqui. E eu já vou começar a bater nessa tecla. Quero tão logo trazer para vocês os resultados aqui e realmente comprovar que dá certo, né? Porque eu sinto a dor do condutor, né? Que nem essa moça. Gente, ela teve 4 multas suspensivas, ela tá com a mãe hospitalizada, é toda uma situação na vida da pessoa e simplesmente do nada para 4 mil de multa para ela e uma cassação da CNH.
Então, o meu dever aqui não é só simplesmente recorrer uma multa. Gente, eu não trabalho, me dá até uma coisa quando a pessoa diz, ah, tu só recorre multa. Não, eu não só recorro multa. Eu faço assessoria jurídica para infrações de trânsito, processo de suspensão, cassação, entre outras coisas. E para tudo isso existe um estudo técnico e uma informação. Então, assim, compartilha essa live, ela vai ficar salva aqui com quem passou na Palmeira, recebeu infração suspensiva. Podem procurar outro profissional, podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição, tá? Não sei, sinceramente, até quando darei conta de tudo isso, porque a gente está fechando muito cliente, então eu acredito que para dar conta de fazer uma boa assessoria, eu vou fechar o essencial, que a gente consiga adequar dentro de tudo que a gente já faz aqui, porque eu atendo hoje todos os estados, principalmente Santa Catarina e Paraná, então eu tenho uma demanda excelente de processos que eu não posso também deixar de fora, então a gente está fechando os primeiros casos, não sei se futuramente a gente vai conseguir dar conta de tudo isso. Então, se você tem interesse em ter uma consulta, saber mais, entre em contato com a gente, tá? E compartilhe essa informação, acho que é bem importante. Vou postando aqui na sequência da semana informações que eu trouxe na live de forma picada, assim, mais sucinta, dentro de 1 minuto, para você conseguir visualizar. E também vou trazer o vídeo mostrando que dentro desses 4 quilômetros não tem nenhuma placa de fiscalização. Se você documentou outra informação, outra imagem ou alguma coisa desse gênero, compartilha comigo. Vai servir para que a gente possa conseguir ali fazer a melhor elaboração. E cuidado, porque o radar tá realmente irregular, ele tá com muita coisa ali pra gente conseguir abordar, mas as pessoas que não são daqui ou que frequentam um pouco a nossa cidade, utilizam um pouco a RE 030, elas estão passando em excesso de velocidade, sim, mais de 50, né, mais de 40 km por hora, e tá gerando, sim, a suspensão da CNH. É bem importante se atentar a isso, tá? Quanto mais antecedência a gente tiver, melhor para fazer, e é como eu falei, eu não tenho problema nenhum que discordem da informação que eu trago, se a pessoa tiver dúvida. Foi uma situação que esse rapaz expôs na outra live, dizendo que a sinalização que eu estou... Ele até contou quantos dias fazia que eu tinha publicado a primeira informação sobre o radar, que eu estava publicando informação atrasada, eu estava publicando fake news, né? Vamos dizer assim. Mas não, o dia que eu gravei a live no radar, eu estava ao vivo, tá? E nesse dia eu tenho como comprovar, até agora, que a sinalização não foi colocada. E não sou só eu, como eu falei. Tem vereadores envolvidos, tem o vice-prefeito, tem outras pessoas que estão também em busca de cobrar do DAIR essa regulamentação de via que não tem. Então, claro que eu acho que é importante a pessoa questionar, mas ela também é importante buscar resolução. A Jéssica ali, pessoa desocupada, eu garanto que não tem nem CNH. Não, eu nem entro nesse ponto, se tem ou não CNH, se tem ou não veículo, mas essa questão, dá uma pesquisada, sabe? Resolução 798 de 2020, regulamenta, via rural tem que ter a cada 2,5 km uma placa, via urbana tem que ter a cada 500 metros, né? Isso é tudo muito importante, até para não passar informação errada, porque senão as pessoas dizem para os outros, ah, não vale a pena recorrer, tu não vai ganhar, ou dizem para as pessoas, ah, não vai dar certo, porque é só para ganhar tempo, e não é, gente. Se tem erro e se tem uma lei que nos regulamenta, o órgão fiscalizador, o órgão público, porque o DAIR é um órgão público, ele tem que acatar. E o Conselho Nacional de Trânsito preveu isso, então existe toda uma normativa, tá? Mas eu vou encerrar aqui para não deixar o meu cliente esperando muito. Se você tiver dúvida, estou à disposição.